rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exorto-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Versículo 5. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Tem uma reflexão, que, se fosse possível, eu vou pedir para o João Renato colocar, para que possamos ler juntos, que diz assim: o retorno do Rei Jesus será uma realidade gloriosa e inescapável. Por isso, é vital aguardá-lo de maneira que o glorifique. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Amém. Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele trata de vários assuntos. Membresia, santidade. É na carta aos Tessalonicenses que Paulo fala que a vontade de Deus para conosco não é a impureza, mas a santificação. Paulo fala do amor pelos Tessalonicenses, da conduta reta deles, mas tem um assunto crucial, pontual, nessa carta. E é um assunto que, por vezes, a Igreja de Jesus tem negligenciado: a parousia, o retorno de Jesus. No domingo aqui, o pastor Leonardo pregava sobre a ressurreição de Jesus, a veracidade, capítulo 15 trata sobre isso. E nós precisamos entender que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, é um Deus que veio em carne, que padeceu por nós, que morreu e que vai voltar. Vai voltar. E isso é uma realidade que a nossa sociedade, a nossa cultura pragmática, ela não quer tocar nesse assunto, de maneira que nós cultivemos aqui um amor exacerbado por essa terra e por essas coisas. Pouco tem se falado do retorno do rei. O rei é aquele que vai nos abençoar, o rei é aquele que vai nos curar, o rei é aquele que vai realizar os nossos sonhos, mas muitas vezes, e muitas mesmo, não é pregado que o rei vai voltar. E esse deve ser o assunto do momento. A igreja de Tessalônica, ela estava num momento de confusão, de falta de entendimento, de desespero, de um corre para lá, um outro corre para cá, escuta um, escuta outro. Paulo fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária. Só que ele pregou lá durante 3 sábados, 3 semanas, e pode até ter ficado mais tempo, mas, em relação ao ensino e à pregação, ele permaneceu lá 3 semanas, mas precisou sair às pressas, porque os judeus, os fariseus, perseguiram Paulo. E eu queria que você voltasse aqui comigo, no contexto de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, só para nós termos uma ideia do que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele esteve em Tessalônica e estava fundando esta igreja. Atos 17, versículo 4.
Isso é quando Paulo estava pregando, depois das 3 semanas. Atos 17, 4. Alguns deles, judeus e fariseus, foram persuadidos e unidos a Paulo. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres. Os judeus, porém, movidos de quê? De inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntaram uma turba ou turma, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, que foi quem hospedou Paulo, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. É assim que a igreja que transforma é vista. Ela é vista como quem transtorna, como quem incomoda. Será que podem dizer isso de nós, quando nós estamos em algum lugar? Porque não fique com medo da expressão, esses que transtornam o mundo. Sabe a que eles estavam se referindo? Antes de estar em Tessalônica, a cidade onde Paulo esteve era Filipos. E eu quero falar com você sobre o capítulo 16 do livro de Atos. Você não precisa agora abrir. Mas no capítulo 16 acontece algo. Paulo, ele chega em Filipos, ele encontra uma mulher junto com outras amigas, essa mulher chamava-se Lídia. Lá não havia uma igreja em Filipos. Paulo percebe que era possível plantar uma igreja ali. Ele vai até onde aquelas mulheres estavam orando. Não havia ninguém preocupado em plantar uma igreja ali. E Paulo planta. Primeiro transtorno que ele faz. Plantar igreja é um transtorno para o mundo. Uma igreja saudável é um transtorno para o mundo. Logo depois de Lídia, Paulo vai encontrar aquela menina que era possessa por um espírito imundo, que vivia na mão de todo mundo, que era explorada. E Paulo, quando vê aquela menina, expulsa em nome de Jesus o espírito maligno dela. E o lucro das pessoas que exploravam aquela menina acaba. Isso é um transtorno. Libertação para o mundo é um transtorno. Libertação de pessoas que alimentam aqueles que vivem do tráfico é um transtorno. Uma pessoa ser liberta da bebida, das drogas, para o mundo é um transtorno. Uma pessoa sair da horda da corrupção é um transtorno para o mundo. É isso que eles estavam falando acerca de Paulo. Aqueles que transtornam o mundo chegaram aqui. Aqueles que se vestem de maneira a dignificar a Deus, chegaram aqui. Aqueles que não se envolvem com prostituição, chegaram aqui. Aqueles que não dão lucro para bares, para casas de prostituição, chegaram aqui. Aqueles que não compram imagens, que não adoram, chegaram aqui. É desse transtorno que os judeus estão falando. Paulo era um transtornador. Você e eu precisamos também ser. Se de repente, do seu trabalho, você não for bem visto, de repente no lugar onde você mora, se você não for bem visto por causa desses transtornos, glorifique a Deus. Louve a Deus. Eles falaram, eles estavam incomodados e tinham que tirar Paulo dali. Algumas vezes, pessoas vão querer tirar você de um lugar e você não vai entender por quê. Pessoas vão perseguir você e você não vai entender por quê. Vão falar mal de você e você não vai entender. E no final você vai sair com fama de quem transtorna. E não é. Digamos que esse seja um transtorno santo.
Então, Paulo só pode ficar ali durante 3 semanas, porque colocaram eles para fora. E por causa disso, a igreja de Tessalônica perdeu algo importantíssimo e vital para a igreja: o ensino regular das Escrituras. Era por isso que a igreja estava confusa. Era por isso que a igreja de Tessalônica não sabia o que fazer. Era por isso que ela estava dando ouvidos a tantos falsos mestres, porque ela perdeu a regularidade do ensino. Paulo não pôde ficar lá. Enquanto eu escrevia aqui, eu lembrei de uma mensagem que eu recebi acerca das crianças do PEP no mês de maio. As crianças do PEP estão aprendendo sobre criação, queda e redenção. Meus irmãos, eu vou repetir. As crianças do PEP estavam aprendendo sobre criação, queda e redenção. Meus irmãos, isso é cosmovisão cristã. Isso se aprende em seminário. Muitos adultos cristãos com 10, 15, 20 anos de caminhada se perguntar o que é cosmovisão, como é que eu preciso enxergar o mundo? Irmãos, a regularidade do ensino é uma bênção. Nós aqui temos tido a oportunidade de quinta-feira após quinta-feira, domingo pela manhã após domingo pela manhã, domingo à noite, termos uma regularidade do ensino. A igreja de Tessalônica ficou perdida. Então, quando Paulo sai, outros entram e começam a fomentar a principal questão dessa carta. Uns diziam: olha, a ressurreição já aconteceu. Olha, esses seus parentes que morreram, você sabe para onde foi? As pessoas estavam confusas. As pessoas não estavam entendendo o que era. As pessoas não estavam captando a mensagem que Paulo havia dado para elas. Regularidade no ensino, irmãos. Amados, nós temos estudado pela manhã as doutrinas da graça. Nós temos estudado sobre depravação total, graça irresistível. Nós temos visto sobre a perseverança dos santos, vamos chegar lá. Mas nós temos tido a oportunidade de receber de Deus vacina contra a apostasia, vacina contra falso ensino. Se você, porventura, não pôde estar numa aula ou outra, nós ainda temos esse privilégio hoje. Acesse. Fique em dia com aquilo que nós temos aprendido. Fique em dia com os ensinamentos do Senhor. Se você tem um filho, se você tem uma filha, traga na escola bíblica dominical. Traga no culto à noite, onde há agora culto infantil. Não deixe que essas crianças sintam falta do ensino regular da palavra. Não deixe que sintam falta do alimento sólido. Não deixe que na escola elas fiquem perdidas sem saber quem é o seu Criador. Criação. As crianças precisam crescer sabendo que há um Deus Criador, mas que não só cria, que Ele sustenta depois, ainda que o homem peque. Nós precisamos entender, porque a criança que hoje aprende que nós estamos num mundo caído, ela não vai querer reivindicar coisas que não são para ela reivindicar. Elas não vão ficar revoltadas quando alguma coisa não der certo, porque elas vão entender que nós estamos num mundo caído, que nós somos pecadores. Mas a criança que aprender sobre redenção, ela não vai se prostrar diante do pecado. O adulto que aprende sobre redenção não se prostra quando erra, quando peca, não vai embora, não abandona o Senhor, não joga a toalha. Uma igreja que sabe que vai morar no céu não se apega às coisas desse mundo. Mas isso eu só sei quando eu estudo a Bíblia com regularidade, quando eu estudo a Bíblia com afinco, quando eu ouço aqueles que
pregam a palavra verdadeiramente do Senhor. Então, Paulo não consegue voltar a Tessalônica, ele manda Timóteo. E, de acordo com as informações que Timóteo traz para ele, é que ele escreve a carta. E aquilo que nós vemos ali, o retorno do Rei Jesus será uma realidade gloriosa. Gloriosa. Não há coração, não há olhos, não há mente que possa imaginar como será a volta do Senhor Jesus. Mas também será um evento inescapável. Todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal do Senhor. Uns para a glória eterna, para ouvirem o vinde benditos do meu Pai. Outros para a condenação eterna. Por isso, é vital aguardá-lo de maneira que glorifique o seu nome, que glorifique a Ele, que glorifique o Rei. E eu quero chamar a tua atenção novamente lá, Tessalonicenses, voltando para lá, os versículos 13 e 14. Paulo precisa escrever isso para eles, porque eles não sabiam como aguardar a vinda do Senhor. Uns estavam sendo levados para a devassidão, por isso Paulo fala, olha, não foi para a impureza que vocês foram chamados, mas para a santificação. Porque muitos estavam assim, olha, quer saber, eu não sei o que está acontecendo, eu vou me entregar à devassidão. Olha, Cristo está demorando, esse retorno não acontece, eu vou me entregar à devassidão. Via de regra, toda demora nos leva ao desalento. Fala a verdade. Quando você conclui que algo está demorando, a tendência é de desalento, desânimo, de se entregar a outras questões. Olha, não está adiantando nada esse negócio de evangelho, esse negócio de santificação, esse negócio de esperar, esse negócio, eu vou me entregar à devassidão. Era assim que os tessalonicenses estavam vivendo. Desesperados alguns, porque não sabiam o que aconteceu com aqueles que se foram. O que vai acontecer quando eu me for? Versículo 12 e 13. O relacionamento nobre com quem lidera no Senhor, ênfase no Senhor, porque há alguns que não lideram no Senhor. Há alguns que lideram na ganância, há alguns que lideram para o seu próprio benefício, mas Paulo está falando daqueles que lideram no Senhor. Leia comigo o verso 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, honra, dignidade, os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do quê? Do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. O relacionamento nobre com quem lidera no Senhor glorifica a Jesus. É claro em toda a Bíblia que o próprio Deus estabeleceu a figura de autoridade. Seja no ambiente familiar, seja no ambiente institucional, ou seja no ambiente eclesiástico, em detrimento de uma cultura nefasta, que é contra e avessa a toda normatividade de Deus. Você já reparou que o discurso é fora normatividade? Nós não queremos nada que seja normativo. Em resumo, nós não queremos nada que seja norma. Nós não queremos nada que seja regra de Deus. Nós queremos bagunçar com tudo. Se Deus fez homem, nós queremos que se transforme em mulher. Se Deus fez mulher, nós queremos que se transforme em homem. Se Deus fez família, nós queremos pulverizar a família.
Se Deus criou a igreja, nós queremos criar a sensação mentirosa de que a igreja é uma instituição falida, contra a normatividade. Mas acontece que o nosso Deus é um Deus que nos criou, afeitos à autoridade. Você deve estar lembrado, lá em Mateus, capítulo 8, tem a história do centurião romano. Ele não era cristão, mas reconhecia a autoridade. Olha que coisa. Jesus chega perto dele, ele é um centurião. E para quem não sabe, centurião era quem tomava conta de uma centúria. Centúria era um grupamento de 100 homens, 100 soldados. Então, aquele homem, o centurião, chega para Jesus e diz: meu servo está lá em casa, paralítico, sofrendo em agonia. Por favor, faça algo por ele. Jesus diz: eu irei. Qual de nós, pedindo para Jesus algo, e ele dissesse: eu vou na sua casa? Sabe o que aquele homem disse? Não é preciso, Senhor. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Diga uma palavra e o meu servo será curado. Um homem que tomava conta de outros 100 soldados, diz para Jesus: não precisa ir lá. Diga uma palavra e eu sei que ele será curado. E a Bíblia diz que Jesus ficou impressionado. Jesus disse assim: nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Nem em Israel. Porque aquele homem disse para Jesus: sabe por que eu só preciso que o Senhor diga uma palavra? Porque eu sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho pessoas sobre o meu comando, e eu sei o que é autoridade, eu sei qual é a força de uma autoridade verdadeiramente instituída. Ele diz assim: eu digo para um servo vai, e ele vai. Eu digo para um servo vem, e ele vem. Eu digo para um servo faça isso, e ele faz. Jesus disse para ele: nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Paulo, quando foi chamado, você sabe que ele caiu ali, em terra, no caminho de Damasco. Paulo era o perseguidor da igreja, mas Jesus tinha escolhido ele. E quando Jesus escolhe alguém, Jesus investe ele de autoridade. Ananias, quando encontrou-se, Ananias não quis ir lá onde Paulo estava. Porque Ananias disse: olha, esse é um homem que perseguia a igreja. Mas Jesus diz a ele: ele é para mim um vaso escolhido. Vá até ele. Quebrou-se toda a argumentação. Eu não quero ir. Não se pode resistir à autoridade de Jesus. Se Jesus disse para ir, vai. Se Jesus disse para ficar, fique. Se Jesus disse para trabalhar, trabalhe. Se Jesus disse para não reclamar, não reclame. Se Jesus disse para perseverar, persevere. Ninguém pode resistir à autoridade de Jesus. Jesus, mais do que ninguém, sabe o que é autoridade. E quando Paulo, ele escreve isso, é porque ele sabe que a autoridade dele estava sendo questionada. Só que como Paulo sabe que ele tem uma autoridade que não vem dele, mas vem do Senhor, é por isso que ele escreve uma vez aos Coríntios, escreve 2 vezes. É por isso que Paulo fala: eu não quero que faça isso na igreja de Jesus. É por isso que Paulo fala com autoridade: olha, eu vou ter com vocês. Paulo em nenhum momento é soberbo. Mas Paulo sabe quem encontrou com ele na estrada de Damasco. Paulo sabe quem o chamou.
E quando nós sabemos quem nos chamou, as coisas podem ser difíceis, e serão, mas você vai. A conversa pode ser difícil, a serviço pode ser dura, mas você fala, mas você contesta, mas você admoesta, mas você confronta, porque você sabe quem te chamou para isso. Aquele centurião sabia o que era autoridade. E esse primeiro ponto, amados, é muito importante. O relacionamento nobre com quem lidera no Senhor glorifica a Jesus, porque nós estamos vivendo um tempo onde a figura da autoridade, ela está sendo atacada de todas as formas. Porque, amados, não sejam ingênuos. A questão não é o que foi escrito, não é o que foi pedido. A questão não é se um alucinado ou não, enganado ou não, ingênuo ou não, enterrar o seu corpo, que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Por favor. É para além disso. A questão é que a sociedade, bom, ele não ressuscitou. Será que essa história que o meu filho ouve na igreja e vem para casa todo dia dizendo que Jesus ressuscitou ao 3º dia, é verdade também? Será que nós vamos ressuscitar também? Porque se não for ressuscitar, 1 Coríntios, vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer e não vai ressuscitar. Então vamos fazer tudo. É para além disso. A chacota, a galhofa, a brincadeira, é para além disso. É querer colocar em xeque a nossa fé, de que cremos num Deus que se encarnou, sim, para a glória de Deus. De um Deus que foi crucificado, sim, para a glória de Deus. De um Deus que permaneceu no túmulo 3 dias, e um Deus que ressuscitou, e um Deus que vai voltar. E a volta do rei será gloriosa e inescapável. E a igreja precisa proclamar isso, porque essa é uma verdade que vai ser confrontada, vai querer ser manchada. Vão dizer que você está alienado, quando de repente um mestre, um doutor, um PhD dizer que você está louco, que você não pode acreditar nisso. Quando ele vier com uma conversa lá do Éden, dizendo, você é tão inteligente, você acredita nisso? Ah, eu não acredito. Justo você é uma professora, você é um engenheiro, você é um alto funcionário, você é uma pessoa letrada, você acredita realmente que esse Deus vai voltar? E o que você vai dizer? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é o brado da igreja. Porque o próprio Jesus disse que na sua volta, todos estariam como nos dias de Noé, festejando, comendo, bebendo, se alegrando, e assim como o dilúvio, repentinamente, será a volta do Senhor. Repentinamente. E onde vão ficar as intrigas nesse dia? Quando, ao soar da trombeta, a voz do arcanjo, o Rei glorioso voltar. Onde vão ficar as intrigas? Onde vão ficar os disse-me-disse? Onde vão ficar as brigas familiares? Como compareceremos diante do tribunal do Senhor? Como daremos conta diante dele? Como olharemos para aquele que tem olhos como chamas de fogo? Como olharemos para os pés como um latão reluzente? Como ficaremos? Amados, nós não estaremos na Suprema Corte. Talvez alguns tremam,
se tiverem que entrar no STF. Mas nós não estaremos no STF. Nós estaremos diante do justo juiz. Qual a carta que iremos tirar da manga? O que diremos para justificar a nossa falta de amor para com aquele que está do nosso lado? O que diremos para ele em relação às rebeliões do nosso coração, às insubordinações, às mentiras, às fofocas, às lascívias? O que diremos? O que diremos quando não quisemos fazer aquilo que ele disse? O que diremos? O que diremos? Como justificaremos viver em pé de guerra? Não há justificativa. E Paulo prossegue. Versículo 14 e 15. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejam longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. A segunda forma que Paulo diz que nós devemos aguardar a volta do rei e glorificá-lo é essa: o cuidado mútuo entre os irmãos glorifica a Jesus. No ano de 2020, o tema da Conferência de Mulheres da Fiel, que eu recomendo fortemente para as irmãs, seja de forma presencial, de forma online, foi o seguinte: aconselhai-vos mutuamente, nutrindo uma cultura de discipulado. Baseado em Colossenses 3, que fala, aconselhai-vos mutuamente. Amados, não é fácil criar uma cultura. Cultura tem a ver com tradição, cultura tem a ver com perseverança, cultura tem a ver com conhecimento, cultura é uma coisa que está arraigada. Você já ouviu falar? Não, mas essa é a cultura do nordestino, essa é a cultura do gaúcho, essa é a cultura do capixaba, essa é a cultura do indígena, é algo que está arraigado. Por isso que cultura precisa ser nutrida. Por isso que relacionamento saudável precisa ser nutrido. Se tiver algum adolescente aqui, sabe que as poucas vezes que nós temos nossos encontros lá na sala, uma das coisas que eu sempre falo com eles, olha só, né? Não usar esse termo com eles, olha só, galera, né? Usa lá com eles. A gente tem que se levantar da cadeira. Vocês precisam ter relacionamento na igreja. Vocês precisam falar com as crianças, vocês precisam falar com os adultos, com os anciãos. Precisa ser criada essa cultura. Você precisa falar com as pessoas. E eu vim de uma cultura totalmente introspectiva. Eu vim da cultura do silêncio. Eu vim da cultura de quem não fala. Né? A minha irmã está ali, testemunha. Nós somos de uma cultura que não se relaciona. Só que recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Não é só aquele que roubava, não roube mais, aquele que furtava, não furte mais. É aquele que não se relacionava, começa a se relacionar, começa a falar, começa a criar vínculos. Comece com, você está bem? Posso te ajudar de alguma forma? Comece a se relacionar com pessoas que não são do seu grupo, não são da sua faixa etária, não são dos seus interesses. A igreja é essa aglomeração santa de pessoas diferentes. É muito fácil um grupo de estivadores se relacionar entre si. É muito fácil um grupo de cozinheiras se relacionar entre si. Um grupo de professores, o negócio é se relacionar com quem é diferente de você. E a nossa tendência, e você sabe disso, a nossa tendência é se sentar sempre na mesma cadeira, perto das mesmas pessoas. Há alguma variação. E eu falo por mim.
Mas nada impede de que você se levante da sua cadeira amada e fale com outro. Nada impede que você tenha relacionamento com outro. Cuidado mútuo entre os irmãos glorifica a Jesus. Nós precisamos ter essa cultura do cuidado, essa cultura do amor. E esse cuidado precisa ser intencional. Eu preciso ter a intenção, porque muitas vezes nós saímos de casa totalmente alheios ao alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho que ter a intenção de amar. Eu tenho que ter a intenção de me relacionar. Eu tenho que ter a intenção de perguntar e de ouvir. Esse cuidado precisa ser intencional, equilibrado, perseverante. Por quê? Por conta do grupo que nós encontramos ou somos na igreja. Esse grupo, ou nós vamos encontrar, ou nós somos ele. Que grupo? Volta ao versículo 14. Insubmissos. E a insubmissão, amados, como na igreja de Tessalônica, gera contenda e resistência. Há anos, eu não sei lembrar, há anos, eu estava dentro do espectro do meu trabalho, indo para um setor. Eu não conhecia. Nesse setor tinha uma chefe e uma outra pessoa abaixo dela, e eu seria a pessoa que estaria chegando. E eu não sabia, e isso não nos isenta da responsabilidade, mas é um fato. Eu não sabia que havia ali uma pendência entre essas duas pessoas. Até que um dia, essa chefe nos delegou para uma tarefa, e eu não tinha experiência na tarefa, só essa pessoa. E a pessoa disse assim, olha, não é preciso que nós terminemos isso, não. Até aqui está bom. Tá bom, eu sou a terceira na hierarquia, então vamos embora. Até que depois eu soube, pela chefe que me chamou para perguntar, o porquê de nós não termos terminado a tarefa. Para encurtar a história, eu soube depois que havia uma rixa entre essas pessoas. E essa segunda pessoa era insubmissa a essa chefe. E, geralmente, o insubmisso, ele resiste e quer levar alguém com ele. Mas depois foi tudo resolvido, tá? Eu pedi desculpa, disse que não sabia. Mas você consegue entender que na igreja de Tessalônica havia os insubmissos? E a insubmissão, amado, ela não vem de Deus. A insubmissão é algo que não agrada ao coração do Senhor. Nessa igreja, além de insubmissos, que geralmente fomentam resistência, fomentam contenda, lideram rebeliões, ainda que silenciosas, porque às vezes as rebeliões são silenciosas. A rebelião do nosso coração muitas vezes é silenciosa. Aquela história, né, que o pastor já contou aqui, menino, fica de pé. Não, perdão, menino, senta na cadeira. Não. Menino, senta na cadeira. Não. Senta, estou mandando. O meu corpo está sentado, mas o meu coração está de pé. São rebeliões silenciosas. Rebeliões que a gente percebe pelo rangir dos dentes, pelo olhar. Não é fácil você encarar pessoas no olhar. Mas, de novo, eu repito, recebi um novo coração do Pai. Então, você não precisa desviar nem do olhar do outro e nem da calçada onde ele está. Porque você sabe que o seu coração não é um coração insubmisso. Não é um coração em rebelião. Mas também lá existem os desanimados. O desanimado, ele tem uma relação de retroalimentação com alienação. O desanimado nunca sabe o que está acontecendo, nunca se envolve, nunca quer saber, na verdade.
E muitos na igreja de Tessalônica estavam desanimados porque não sabiam o que tinha acontecido com seus entes queridos que tinham morrido, não sabia o que iria acontecer com eles, porque faltou-lhes o ensino regular das Escrituras. Mas isso não falta para a gente, isso não falta para nós. Nós não temos motivos para, diante de Deus e da palavra dele, ficarmos desanimados. A palavra do Senhor, como o irmão João Batista leu ainda aqui, ele faz forte ao cansado, ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E tem um outro grupo, versículo 14, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. E eu não quero encher você aqui com o vernáculo grego, mas eu quero que você entenda. Quando Paulo escreve, ampareis o fraco, olha a ideia e a figura. Você conhece essa figura. Sabe quando você tem uma planta na sua casa, de repente um pé de tomate, alguma coisa que tenha a haste fina, e ela começa a ter a tendência a quebrar? Aí você pega uma espécie de tala, você coloca junto a ela e você dá uma amarradinha para que o vento não derrube. É essa a ideia. Ampare o fraco. Cola com ele. Cola com o fraco na fé. Dá tutano para ele. Bíblia, comunhão, adoração, missão. É isso que faz com que o fraco se levante. Não é murmurar, não é reclamar, não é dizer que não aguenta mais. O fraco, via de regra, o imaturo, via de regra, chega nessa situação por falta de estudo da palavra, adoração, oração e comunhão. Mas eu estou me sentindo fraco. Sonde. Como tem estado a sua disciplina de leitura bíblica? De 0 a 10. Como tem estado a sua disciplina de oração? De 0 a 10. Como tem estado a sua disciplina de comunhão? Comunhão, de 0 a 10. Dependendo da resposta, ele vai ter que entender porque ele está fraco. Ele vai ter que entender por que ele não consegue. Mas eu tento não adulterar mais, mas é difícil, eu sou homem, você sabe, né? Eu tento não tentar mais seduzir, sabe, todos os homens, eu tento não andar desse jeito, eu tento não dar aquela olhada, mas você sabe, né? Como tem estado a sua disciplina de leitura da palavra, oração, adoração, comunhão? Porque diante do tribunal de Cristo não tem essa desculpa. Você sabe como que é, né? O fraco e imaturo, via de regra, ele se encontra nesta situação. E muitos de nós já nos encontramos nessa situação. E se nós formos olhar para trás, nós precisamos reconhecer: eu não estava lendo a Bíblia, eu não estava ouvindo a palavra, eu não estava orando, eu não estava me relacionando com Deus. Eu tinha tempo para tudo, menos para orar. Eu arranjava tempo, menos para orar, menos para ler a palavra. Era isso que estava acontecendo lá. Prosseguindo, amados, versículo 16 até o 22, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis a profecia, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Obediência aos preceitos bíblicos glorifica a Jesus. Porque o objetivo dessa carta é mostrar para os tessalonicenses como aguardar a vinda do rei de modo que o glorifique. Tudo
tudo aí precisa apontar para a glorificação de Jesus, do nosso Rei, que vai voltar. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Alegria, oração, gratidão e apreço pela palavra são determinações de Deus e são instrumentos de Deus para a perseverança dos santos. Paulo escreve, e muitas vezes nós lemos esses versículos isoladamente. Orai sem cessar. Então vamos orar. Mas em que contexto isso está? Ore sem cessar, porque sem orar, você não vai suportar aguardar a volta do Senhor. Você vai capitular, você vai desistir, você vai trocar essa santa expectativa por qualquer outra expectativa. Você vai trocar a santa expectativa da volta de Jesus pela expectativa da conclusão de um curso, pela expectativa do casamento. E tudo que eu estou falando é lícito, é correto, mas jamais pode tomar o lugar da expectativa da volta do Senhor. Você vai trocar pela expectativa de um novo negócio. Agora nós vamos virar. Eu fui numa reunião e o coach falou que é em 22, é em 2022. Eu estou seguindo um coach nas redes sociais. Eu estou esperando a próxima postagem dele, porque é isso que me anima, é isso que me causa expectativa. E aonde está a expectativa pela volta do Senhor? Onde está a expectativa quando você canta Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Eu estou com expectativa porque eu acho que eu vou ter um aumento esse ano. Nós queremos mais que você tenha aumento, meu irmão, de salário, de trabalho, que Deus abra portas para você, feche as erradas, mas isso não pode substituir a expectativa pela volta do Senhor Jesus. Não pode. E ainda em relação à oração, porque Paulo diz, ore sem cessar. É como se Paulo tivesse dizendo assim, ore sem cessar, porque senão você não vai aguentar. Ore sem cessar, porque senão você não vai aguentar. E Paulo diz também assim, olha, no versículo 16, regozijai-vos sempre. E você conhece a história desse homem que está dizendo, regozijai-vos sempre. A alegria é uma constante, ainda que você não esteja, você faz parte de um povo alegre. Alegre por quê? Porque você tem um Salvador. Alegre por quê? Porque você não vai para o inferno. Alegre por quê? Porque você foi liberto do império das trevas. E se isso não for motivo para você se alegrar, se isso não for melhor do que a expectativa de um carro novo, de uma casa nova, tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada e você precisa olhar isso hoje, agora. Você tem a grande expectativa da volta de Jesus. Orai sem cessar. E ele diz ainda, olha, em tudo, aqui, não vamos falar sobre o texto de Efésios, aqui nós temos em Tessalonicenses, e aqui ele diz, em tudo. Ele não está dizendo aqui por tudo, no meio de, apesar de, no meio. Você não está dizendo que, olha, eu vou dar graças porque eu perdi fulano, não é isso. Eu vou agradecer a Deus e dar graças a Deus, apesar da dor. Porque a Bíblia nos diz, ela chora com os que choram. E nós devemos chorar, sim. Jesus chorou quando perdeu o seu amigo Lázaro. Mas ele disse, olha, tenho uma alegria para você, e uma alegria plena, uma alegria completa. Antes de nós terminarmos, mas já caminhando para o final, eu queria que você voltasse lá em Lucas 18:8. Lucas 18:8. É a história, a parábola do juiz iníquo. Você conhece?
Conta a história de um juiz que era iníquo e uma viúva bate na porta dele, me faz justiça, e no final a justiça é feita da seguinte forma: digo-vos, porém, que lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu quero que você entenda, há uma pergunta aí que foi motivada. A pergunta de Jesus é: quando o Filho do Homem voltar, a parousia, a volta de Jesus, ele vai encontrar fé na terra? Por que essa pergunta é feita? Volta lá, Lucas 17, 20. No mesmo livro, Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Sabe por que a parábola do juiz, que a gente só acha que é para orar, para bater na porta do juiz, para o juiz atender: juiz, eu quero a minha casa, juiz, eu quero o meu emprego, juiz, eu quero a minha saúde, bata na porta como aquela viúva bateu, porque o juiz vai fazer justiça. Essa pergunta vem por causa dessa pergunta dos fariseus: quando o reino de Deus virá? Aí Jesus começa a falar sobre uma parábola que fala sobre perseverança na oração. A história da viúva que bate na porta não é porque ela está pedindo um carro, é porque ela está pedindo justiça, e a justiça plena só virá quando o rei voltar. Os fariseus fazem uma pergunta: quando o Senhor irá voltar? E Jesus está dizendo nas entrelinhas: ore sem cessar, bata na porta, aguarde, seja perseverante, porque eu vou voltar. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, olha a pergunta de novo, Senhor, será esse o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões de branco se puseram do lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vocês viram ele subir. Ele vai voltar. Impérios não impedirão, miríades não impedirão, governos não impedirão, nada vai impedir o retorno do rei. Nada impedirá o retorno do rei. A tônica do Novo Testamento, a oração que todo judeu fazia, era: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. A pergunta do Espírito Santo para nós hoje é: você está preparado? Enquanto eu escrevi essas palavras, eu recebi a notícia, isso foi ontem, do falecimento de uma colega. Débora deu aula para ela, o pastor Ezequias deu aula para ela, eu e o pastor Léo estudamos, fizemos trabalhos com ela. E o Senhor falava fortemente ao meu coração: ela já está comigo. Uma pessoa que amava o Senhor. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Se você ler o versículo 23, diz assim:
O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma canção que a gente canta aqui, que há um refrão, que eu acho que é o refrão que Paulo queria ensinar à igreja de Tessalônica. Não sei se o João Renato está aí com ele. Se não tiver, não tem problema. Bota o refrão. Olha o refrão dessa canção. Vai passando, João Renato. Pode passar. Olha. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltará do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Como nós podemos cantar essa canção se não temos um relacionamento nobre com quem nos lidera no Senhor? Como que nós podemos cantar essa canção se não temos uma relação de cuidado mútuo com os irmãos? Como nós podemos cantar esta canção? Como? Se não obedecemos aos preceitos do Senhor de alegria, oração, gratidão e apreço pela palavra de Deus. Eu queria te convidar para ficar de pé, nesse momento, e a capela mesmo, pedir para o Renato voltar lá, naquela parte que diz, só em ti confiarei, e que você, a capela, cantasse, só em ti E eu quero fazer um exercício santo com você com os olhos fechados. Só imagine, e não é heresia que eu vou fazer aqui, não. Só imagine você caminhando em direção ao trono de Deus. Agora canta de novo. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu... Deixando as contendas para trás. Deixando as inimizades para trás. João Renato, volta a primeira frase lá, do início, por favor, da mensagem, onde diz o seguinte, e nós vamos ler novamente. A primeira frase... Isso. No 3, nós vamos ler com toda a intensidade, com todo o fôlego que o Senhor permitiu que estivesse no seu pulmão hoje. 1, 2, 3. O retorno do Rei Jesus será uma realidade gloriosa e inescapável. Por isso, é igual a calo de maneira que o glorifique. Aprendendo, cuidando e obedecendo. Vamos orar? Pai, obrigada. Obrigada porque o Teu Espírito Santo, aquele que testifica a Tua palavra, aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, está conosco aqui nesta noite, Senhor. Ó Deus, essas palavras não foram para aterrorizar corações, foram para consolar corações, foram para despertar corações.
Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor não quer uma igreja dispersa, alienada, envolvida com questões menores, Pai. A tua igreja precisa estar engajada, Senhor, juntamente com aqueles que o Senhor levantou como líderes no Senhor, ó Pai. A tua igreja precisa estar engajada, irmão com irmão, consolando, admoestando, ó Pai, ajudando, levantando, amparando o Senhor. A tua igreja precisa estar envolvida, Senhor, com alegria. A tua igreja precisa estar envolvida com oração. A tua igreja precisa estar envolvida com gratidão. A tua igreja precisa estar envolvida com a palavra do Senhor, meu Deus. Por favor, Deus. Grava, Pai, esses preceitos do nosso coração, de que o relacionamento nobre com quem lidera no Senhor glorifica Jesus, que o cuidado mútuo entre os irmãos glorifica Jesus, e que a obediência aos preceitos bíblicos glorifica o Senhor. Somos gratos, ó Pai. E numa prévia de uma maranata, Pai, Paulo disse aos Tessalonicenses: fiquem tranquilos, aqueles que morreram no Senhor, naquele dia, ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos no dia que Ele voltar, encontrarão com o Senhor nos ares. É isso. A partir disso, viva uma vida piedosa, viva uma vida obediente, viva a vida que Deus entregou para você. Viva em abundância, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Rei que vai voltar? Com essa expectativa santa no coração de que você está pronto hoje, para que, se o Senhor voltasse hoje, ou te chamasse hoje, se assente, ore silenciosamente e tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor.